Imagine por um instante que a sua mente é como uma grande fortaleza. Lá dentro vivem lembranças, desejos, medos e feridas profundas. Algumas que você conhece bem, outras que talvez nem perceba que carrega. Ao redor dessa fortaleza, existem muros invisíveis, erguidos para proteger tudo isso de ameaças externas e também internas. Ameaças que poderiam causar dor e desconforto, porque algumas delas você não aceitaria facilmente. Mesmo que, para viver melhor, o ideal fosse compreendê-las. Esses muros não são de pedra. Eles são os mecanismos psicológicos de defesa, automáticos, inconscientes, silenciosos e, ao mesmo tempo, incrivelmente criativos. Eles se manifestam de várias formas, por meio de sintomas físicos, doenças, comportamentos repetitivos, atos falhos e tantas outras expressões sutis. Entram em ação antes mesmo que você perceba, moldando a maneira como pensa, sente, se relaciona e reage ao mundo. Você já se perguntou por que às vezes reage de forma exagerada a algo pequeno? Ou por que evita certas conversas, lembranças ou sentimentos, como se estivesse fugindo de algo dentro de si? Já percebeu como muitas vezes acaba repetindo os mesmos erros, mesmo tendo prometido a si mesmo que dessa vez seria diferente? Na terapia, especialmente nas abordagens psicanalíticas que olham para o nosso mundo interno, compreender esses movimentos é fundamental. Glenn Gabbard, um dos grandes nomes da psiquiatria psicanalítica contemporânea, explica com clareza como esses mecanismos de defesa aparecem não só durante o processo terapêutico, mas em todas as nossas relações. Entre eles estão cisões e identificações projetivas, negações, dissociações, idealizações, regressões, fantasias, introjeções, identificações, deslocamentos, intelectualizações, sexualizações, formações reativas, supressões e sublimações. Os mecanismos de defesa são múltiplos e, muitas vezes, se erguem como barreiras diante dos nossos conflitos mais profundos. Nesta série que começa hoje, vamos explorar cada um deles, com exemplos práticos e linguagem acessível. Esses mecanismos não são defeitos, nem sinais de fraqueza. São estratégias que a mente criou para proteger você de sentimentos intensos, conflitos internos, medos profundos, vergonha, culpa ou desejos que você sente, mas não consegue aceitar plenamente. Todos nós os utilizamos, sem exceção. Freud foi o primeiro a perceber como sentimentos dolorosos podem se transformar em sintomas ou serem desviados para caminhos mais seguros. Sua filha, Anna Freud, aprofundou esses conceitos, mostrando como a mente encontra diferentes formas de se proteger. Mais tarde, autores como Gabbard trouxeram tudo isso para a prática moderna da psicoterapia, mostrando que reconhecer esses mecanismos é essencial para que a terapia avance e faça sentido. Pense em alguém que afirma constantemente que todos sentem inveja dela. Será que não está, na verdade, projetando a própria inveja e insegurança nos outros? Ou alguém que descobre uma verdade dolorosa sobre alguém que ama, mas para não sentir a decepção, racionaliza e diz que o outro só agiu assim porque foi influenciado por terceiros. Não seria essa uma forma de intelectualização para fugir da dor? Ou ainda uma criança que viveu abandono ou violência e que, na vida adulta, transforma essa dor em arte, encontrando uma forma socialmente aceita de expressar emoções reprimidas. Isso é sublimação. Na terapia, quando assuntos delicados vêm à tona, essas defesas costumam se intensificar. Algumas, como a sublimação, podem ser muito positivas. Outras podem se tornar verdadeiros obstáculos. Elas aparecem quando mudamos de assunto sem perceber, quando damos explicações excessivamente racionais para sentimentos que doem, ou quando o silêncio se prolonga e pesa no ar. Gabbard diz que reconhecer esses mecanismos é um dos momentos mais transformadores de um processo terapêutico, porque quando você começa a perceber como reage diante da própria dor, um novo espaço de liberdade se abre. O que antes era automático
passa a ser observado com consciência. E aquilo que antes era apenas defesa, vira uma porta de entrada para grandes transformações. É como acender a luz em um quarto escuro. Os móveis continuam lá, mas agora você os vê e pode parar de tropeçar neles. No dia a dia, essas defesas estão em toda parte. Pense em quantas vezes, diante de frustrações, as pessoas mergulham nas redes sociais, no consumismo, no trabalho excessivo ou em distrações prejudiciais. Nem sempre isso é falta de foco. Muitas vezes, é apenas uma maneira moderna de evitar sentimentos incômodos. Entender isso não é sobre culpa, é sobre se conhecer melhor. Reconhecer os mecanismos de defesa não significa eliminá-los. Eles têm sua função. O objetivo não é derrubar os muros, mas aprender a olhar por cima deles. Alguns, como o humor ou a sublimação, podem ser grandes aliados. Outros, como a negação rígida ou o distanciamento constante, podem dificultar nossa conexão conosco e com os outros. A terapia é, nesse sentido, um caminho para tornar o inconsciente um pouco mais consciente. Um convite para olhar para dentro com curiosidade e coragem. E, aos poucos, transformar barreiras em caminhos. Então, da próxima vez que você perceber uma reação automática, uma mudança de humor repentina ou aquela vontade de evitar uma conversa profunda, pergunte a si mesmo: o que será que está doendo dentro de mim e que precisa ser enfrentado? Essa pergunta simples, feita com gentileza, pode ser o primeiro passo para uma jornada real e profunda pela vida. Venha comigo nessa jornada. Eu sou o Guilherme e este é o Efêmera Psique. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e curta o vídeo para que mais pessoas também possam refletir sobre isso. Nos próximos episódios, vamos explorar juntos, um a um, os principais mecanismos de defesa e entender como eles atuam na nossa vida e no nosso processo de crescimento. Afinal, conhecer as defesas da mente é conhecer a nós mesmos em um nível muito mais profundo.